Eu vou aproveitar cantando os que estão aí. Eu fiz muito tempo assim de assistência, 20 anos de assistência e nos últimos anos de auditoria. E aí eu estou cantando aí os grupos e às vezes tem pessoas aí que dominam. Para quem tenham aulas também que não sejam só de voltadas para a parte de auditoria. Sim, Alguém sim. tem esse dom aí? Alguém que é muito bom? Pessoal, todos estão convidados aí para darem aulas aqui na nossa comunidade. E a gente tem tem bastante aula de gestão, bastante aula de auditoria, mas teremos também aqui aulas assistenciais. Então, se vocês tiverem temas importantes, assistenciais, se vocês têm alguma especialização em alguma área importante, saúde mental, estomaterapia, UTI, centro cirúrgico, é só chamar a gente aqui lá no nosso grupão de aulas ou no privado que a gente consegue pôr no nosso calendário aqui. Então, todos estão convidados, a comunidade é para todo mundo aqui. Bom, pessoal, comecei a gravar aqui já, vou passar as primeiras instruções. Deixa eu ler as últimas pessoas que entraram aqui. Pri Pedrosa, de Itajaí, Santa Catarina, enfermeira auditora. Simone Gondes, tudo bem, Simone? Quanto tempo? Simone Gondes entrou também, a gente trabalhou junto na Rede Dor. Simone Gondes conhece muito a parte de ciclo da conta, faturamento, lá de São Paulo. Maria Rosa, enfermeira auditora, Belém do Pará. Amanda tem experiência em assistência. Elaine, boa noite. Amanda, como faço para dar aula? Procura a gente nos nossos grupos de WhatsApp e o Cristiano vai te passar mais instruções. Ele vai passar o link do grupo de WhatsApp aqui. Você entrando lá, a gente passa essas instruções, tá bom, Amanda? Bom, pessoal, eu queria passar aqui algumas instruções primeiro sobre o nosso aplicativo e as próximas aulas. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês olharem. Eu vou apresentar a nossa grade de aulas aqui para o próximo mês já, né? Então, aqui é só para vocês conhecerem um pouco, é o nosso aplicativo, tá? Que a gente já está disponível para Android, para iPhone, para Apple. A gente acredita que até o final da próxima semana eles vão liberar já lá na loja da Apple, mas por enquanto ele está disponível apenas para Android lá na Play Store. Você procura Enfermeiros do Bem lá, você acha ele. Dá para fazer o login aqui com a conta do Google, então vou entrar com a minha conta aqui para vocês olharem. E aí, acessando ele com a conta do Google aqui, o aplicativo abre, tem a tela inicial que dá para cadastrar a foto, baixar a foto para pôr nas redes sociais. Tem o perfil aqui, dá para seguir algumas pessoas, tal. A gente já está com 133 usuários, nesse momento tem 15 usuários online aqui. E aqui, nesses três tracinhos, a gente tem o menu. Então, no menu aqui, eu queria passar a parte de aulas e palestras. E aí a gente consegue aqui, tem todas as aulas de maio salvas aqui já. Então você consegue escolher aqui ou pelos temas embaixo ou pela aula. Então, por exemplo, se você clicar na aula do dia 6, foi uma aula de liderança, características de um bom líder aqui. E você clicando em acessar, você vai conseguir assistir. Você vai conseguir assistir a aula aqui. E aí ele abriu a aula aqui. E aí voltando, a gente consegue acessar as outras aulas. Se eu passar aqui para o mês de junho, então já tem todas as aulas disponíveis aqui no mês de junho também, para que vocês consigam acessar e realizar a inscrição também. Então, clicando em acessar, ele vai abrir a aula do mês de junho aqui e você pode fazer a inscrição da aula. Mas eu vou passar o link também que o Cristiano vai colocar aí, que é o link da plataforma Simpla. A gente tem a nossa página lá na Simpla, Enfermeiros do Bem. Então, se procurar ali no Google Simpla Enfermeiros do Bem, ele vai abrir a nossa página. Cris, se puder pôr junto aí no chat. E aqui tem todas as aulas do próximo mês já. No dia 3, teremos uma aula com o Vinícius Dias. Ele já deu uma aula para a gente, uma aula assistencial, série emergência, sobre cetoacidose diabética. Então, já podem fazer inscrição também. No dia 4, teremos uma aula com o Anderson aqui, papel do enfermeiro auditor no serviço de saúde. Então, você consegue procurar também por auditor ali.
já pode fazer a inscrição, mais uma aqui, realizar a inscrição. No dia 5, teremos aula com o Dr. Vinícius Batistella novamente, uma aula sobre inovação. Eu vou passar rapidamente aqui. No dia 6, teremos uma aula com Diego Tuber sobre enfermagem do esporte, é uma modalidade nova, uma especialidade nova dentro da nossa enfermagem, que está sendo desenvolvida aí pelo Diego Tuber, ele vai trazer toda a sua experiência. No dia 10, teremos uma aula com a Juliana Mello sobre gerenciamento da dor e estresse. No dia 11, uma aula com o Daniel sobre transformação digital. Dia 12, uma segunda parte da aula do Diego Tuber sobre enfermagem de esporte. Dia 13, uma aula de programação, de Programa Nacional de Segurança do Paciente com a Carla. Dia 17, o Marcelo traz uma aula para a gente de gestão de recursos de glosas. Dia 18, gerenciamento de casos e coordenação. Dia 19, com a Nara, parâmetros contratuais. Dia 20, o Vinícius volta com uma aula de tecnologia. Dia 24, uma aula com a Lilian sobre cadastro e ciclo da conta. Dia 25, uma aula sobre a contribuição da farmácia nos processos de enfermagem. O Fábio, dia 26, uma aula de cuidados paliativos com a Ana Paula. E no dia 27, uma aula sobre experiência do paciente, surpreendendo e encantando o paciente, com a Juliana também. Então, essa é a nossa grade. Clicando em cada um desses aqui, você consegue fazer a inscrição já para essa aula, tá? Deixa eu voltar para a tela aqui. E aí, a aula de hoje, para a gente encerrar o mês de maio, o mês da nossa enfermagem aqui, a gente teve uma aula todos os dias, de segunda a quinta-feira. Foram aulas gratuitas dentro da comunidade aqui. E a aula de encerramento hoje é com a enfermeira Carol Pires, minha amiga, minha parceira aí, em vários projetos. Carol, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por mais uma aula, né? Carol deu uma aula já. E se você quisesse apresentar, Carol, é com você agora, tá bom? Obrigado pelo nosso convite. Boa noite, pessoal. Richard, obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra poder fazer parte desse time, poder fazer parte desse processo desse projeto, né, que tem uma missão tão bonita, que é unir a nossa categoria, é levar a informação, né, e é trazer todo mundo para mais próximo, é poder ajudar a capacitar todo mundo, né? Aqui a gente está numa rede para a gente se apoiar e se conhecer melhor, enfim, dar suporte um para o outro para que a gente possa se destacar, né, e se desenvolver cada vez mais. Eu acho que esse é o nosso principal papel. Vou começar compartilhando a tela aqui. Eu já não consigo vê-los, mas vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Sim. Eu já não consigo mais vê-los, então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem abrir o áudio aí e ficarem à vontade para perguntar, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre auditoria externa, né, que é em operadoras de saúde. Falando um pouquinho de mim, eu sou a Carol Pires, sou formada em enfermagem pela Universidade Católica de Brasília desde 2009. Então, para a galera que não mora em Brasília, eu sou de Brasília também, sou nascida aqui, moro aqui ainda e trabalho aqui. Sou pós-graduada em auditoria do serviço de saúde, tenho 15 anos de experiência no setor de saúde. Nesse período, eu tive a oportunidade de atuar em 22 hospitais e clínicas e uma operadora de saúde, estando em 7 estados, mais o Distrito Federal. Atualmente, eu não estou mais na área corporativa, eu atuo na área empreendedora, numa outra especialização que eu adquiri, que é em estética. Mas a minha maior carreira foi desenvolvida na área da auditoria, da gestão e hospitalar e assistência, né? Então, falando aqui um pouquinho sobre o que é auditoria. Vamos só relembrar alguns conceitos para que a gente possa se inteirar aqui do que a gente vai trazer ao longo desse dia de hoje. Então, o que é auditoria em saúde, trazendo para o nosso cenário de enfermagem, né? É o processo sistemático de avaliação das práticas, procedimentos e resultados em serviços de saúde, com o objetivo de garantir a qualidade, eficiência, eficácia e a conformidade
com as novas regulamentações. Eu brinco que o auditor, ele é um fiscal, de uma certa forma, né? Um fiscal da qualidade, um fiscal dos processos, um fiscal do paciente. Quando a gente fala do auditor em operadora, principalmente, a gente está dizendo que ele é um fiscal ali dos processos que envolvem o paciente. O que o COFEM nos traz de resolução sobre a auditoria, né? Ele estabelece que a auditoria é uma atividade privativa do enfermeiro e que os enfermeiros responsáveis técnicos, né, que são os especialistas, eles são vedados, é vedado o exercício por outros profissionais. Então, é sugerido que sejam enfermeiros especialistas na área de auditoria para que possam continuar atuando aí nessa frente. Então, a atuação do enfermeiro em auditoria inclui a análise, a avaliação da qualidade da assistência prestada aos pacientes e a identificação de problemas e oportunidades de melhorias nos processos de trabalho, e a participação em programas de monitoramento e avaliação de indicações de saúde. Quais são os tipos de auditoria que a gente vê aí comumente, né, no nosso dia a dia? Eu vi aí que tem algumas pessoas que estão focadas ainda na área assistencial, estão provavelmente buscando mais horizontes aí de especializações e de campos de trabalho, né? Então, a auditoria, a gente pode dizer que ela se divide em 4 partes. A primeira delas é a auditoria in loco, que eu considero como sendo a primeira etapa do processo de auditoria. Por quê? Porque ela acontece dentro do setor que o paciente estava internado. Então, se o paciente estava na UTI, se ele passou pelo centro cirúrgico, se ele passou pela internação, esse paciente vai gerar uma conta. Então, o enfermeiro auditor in loco, o que ele faz ali? Ele, ao final dessa conta, né, dessa alta ou dessa parcial, ele analisa aquela documentação para ver se as evoluções estão corretas, se estão checadas, se a prescrição está ok, se toda a documentação necessária para compor aquele prontuário está completa ou se precisa fazer algum tipo de ajuste, né? Para quê? Para mandar essa conta para o faturamento o mais redonda possível. E aí vem o auditor interno, auditoria interna, né? Que a gente chama de duplo cheque. Por quê? Porque ele também vai fazer a conferência dessas documentações, ele também vai olhar o prontuário do ponto de vista de composição de documentos, né? E de checagem, vai cruzar essas informações com os contratos, né? Para quê? Para que isso seja encaminhado para a operadora e o auditor da operadora faça essa análise e eles possam entrar num consenso. Então, dentro do hospital, nós temos 2 tipos de auditoria, que é a interna e a auditoria in loco. A interna está dentro do setor, a in loco está dentro do setor, e a interna é o auditor que está no setor de auditoria preparando essa conta para encaminhar para a operadora. Encaminhada essa conta para a operadora manda o seu auditor lá no serviço, né, para fazer análise daquele material, daqueles documentos, do prontuário, daquela conta, e estabelecer um consenso com o auditor interno, que é o auditor do serviço, tá? Isso a gente chama de auditoria conjunta. E uma outra vertente que a gente tem é a auditoria externa. Essa é a que acontece exclusivamente na operadora. Normalmente, nesses casos, não há auditoria conjunta. Então, quando há uma glosa técnica interna na operadora, esse recurso de glosa normalmente é feito através do setor de recurso de glosa, e aí não mais com auditoria conjunta. Isso geralmente acontece em serviços menores, em serviços ambulatoriais, como consultas, exames, né? Normalmente, a auditoria externa da operadora, ela está concentrada nos grandes serviços, né? Os mais complexos, eu diria. Então, hospitais, clínicas de grande porte, como oncologia, enfim, são serviços que acabam tendo um custo mais elevado, então é onde normalmente a operadora concentra a sua equipe de auditoria. E quais as informações e conhecimentos são essenciais para o enfermeiro auditor de uma operadora de saúde? E aí eu vou falar do enfermeiro da operadora de saúde, porque hoje esse aqui é o nosso foco,
Mas isso não quer dizer que muitas dessas informações não se apliquem para os outros tipos de auditoria, tá? Então, a primeira delas é a regulação e a fiscalização. A gente sabe que a ANS é um órgão que rege a regulamentação das operadoras de saúde. Então, ela regulamenta, né, as regras, as principais regras. E aqui, um ponto muito importante que a gente precisa estar sempre atento são as coberturas do rol. Né? É óbvio que tudo isso vem descrito em contrato, isso normalmente vem de uma forma clara, mas é muito importante a gente, enquanto profissional técnico, ter o conhecimento dessa informação, ter de uma forma acessível essa relação de procedimentos cobertos pelo rol, né? A gente consegue acessar no próprio site da ANS essa relação, baixar no nosso computador e deixar ali para fazer uma consulta, de repente, ali na hora de uma análise de uma conta. O outro órgão fiscalizador que a gente tem é a Anvisa. Ela fiscaliza o quê? Os insumos, os medicamentos, ou seja, quer dizer que nas instituições, normalmente, as medicações e os materiais que circulam ali, eles são validados pela nossa vigilância sanitária, né? Salvo exceções que normalmente são compartilhadas aí com as operadoras, que necessita aí utilizar algum medicamento que não está aprovado pela Anvisa, mas normalmente tudo que a gente utiliza tem que ter essa aprovação. A outra informação bem importante que a gente precisa ter, outro conhecimento importante que a gente precisa ter, é sobre as tabelas de honorários médicos. Então, normalmente, a gente tem duas tabelas, a tabela AMB e a tabela CBHPM. Elas possuem versões diferentes, né? Elas possuem precificações diferentes, formas de precificações diferentes, então a gente precisa conhecer essa tabela. A remuneração de materiais, normalmente ela é feita pela tabela Simples. Alguns contratos prevêem tabela própria para alguns itens, mas normalmente se tem uma base, porque nem tudo está contemplado ali no contrato, né, naquela tabela própria, digamos assim. Então, a gente tem o quê? A tabela Simples, que vai nos dar um embasamento para a negociação e para a precificação dos materiais. Assim como a Brasíndice vai ser o nosso norte para a precificação dos medicamentos. E aí, a gente tem listas de suportes, né? Eu sei que em cada lugar do Brasil a gente tem um comportamento diferente. Falando um pouco de Brasília, a gente tem aqui o Sindicato Brasiliense de Hospitais, que desenvolveu uma lista de suporte para diárias e taxas. Então, isso já vem de longo tempo. Lá dentro dessa lista de suporte, o que a gente encontra? A gente encontra item por item, diária de apartamento, diária de UTI, taxa de bomba, taxa de monitor, tudo que envolve uma cobrança hospitalar ou uma cobrança ambulatorial. E dentro dessa lista também tem algumas regras. Ela não determina valor, ela determina quantidade de unidade de serviço e a gente negocia com o convênio o valor dessa unidade de serviço, semelhante ao que é feito na tabela AMB, tá? Mas nos demais locais a gente normalmente tem o quê? Tem essa negociação de item a item das diárias e as taxas, e são estabelecidas as regras de acordo com cada praça. Outro ponto importante que a gente precisa dominar, principalmente enquanto técnicos, são os protocolos institucionais. Os protocolos, eles são o quê? Eles são documentos, né, que estabelecem diretrizes e procedimentos padronizados para a realização de diversas atividades clínicas. Então, normalmente, tanto operadora de saúde quanto prestador de serviço, hospital, clínica, a gente consegue ver na prática que a grande maioria dos serviços estruturam protocolos de tratamento, protocolos para nortear a equipe. Então, quando você fala do prestador de serviço, do hospital, da clínica, esses protocolos, normalmente, eles são institucionalizados, são criados para garantir certificações, para direcionar a equipe
técnica, né, para ter uma padronização do tratamento que vai ser aplicado naquele paciente. Do lado da operadora, também há esses protocolos institucionais, por quê? Porque a gente precisa ter um norte na hora de realizar a auditoria, na hora de realizar uma autorização. São diversos os medicamentos, são diversos os materiais, diversos são órteses, próteses, enfim, tantas coisas que circulam tudo que a gente analisa ali no nosso dia a dia. Então, os protocolos vêm exatamente para dar um direcionamento nesse sentido. O que a gente vê um pouco no dia a dia, que é o que eu vou falar também um pouquinho mais à frente, são algumas divergências nesses protocolos, né? Muitas vezes o prestador de serviço determina que no protocolo dele vai haver para o tratamento, por exemplo, de um câncer de mama, uma medicação X. Lá na operadora, ela entende que o adequado é o Y, e muitas vezes a gente precisa fazer esse encontro técnico, né, essa discussão técnica, promover isso para chegar num consenso, para que isso não seja um item de discussão calorosa ali no momento da auditoria, tá? Então, esses protocolos, eles são desenvolvidos com base em evidências científicas e melhores práticas clínicas. Normalmente, quem participa da construção desses protocolos são equipes, é uma equipe multidisciplinar. Então, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, todas as áreas que podem, de alguma forma, interferir, né, na construção daquele protocolo, participam da criação disso. Outro ponto extremamente importante, e acredito que o primordial deles, é o contrato. O contrato é a nossa principal base de conhecimento para que a gente possa auditar uma conta, para que a gente possa fazer análise de uma conta. Quando a gente olha um contrato, a gente pensa quase que é uma sopa de letrinha, porque tem muita informação. Ali existem regras da ANS, existem regras, enfim, determinadas ali pela instituição. Existe um monte de informação. É óbvio que o ideal é que a gente tenha uma noção, conhecimento de tudo que envolve o contrato de cada serviço que a gente faz auditoria. Esse é o mundo ideal. Mas se a gente não tiver condições de absorver todas as informações, eu separei aqui o que eu considero como pontos mais importantes para que a gente tenha sempre ali anotado numa colinha ou que tenha acesso, para na hora de auditar uma conta, a gente ter um pouco mais de facilidade, né, de confrontar as informações. Então, o primeiro ponto é a habilitação. Se eu estou te falando de um hospital, se eu estou analisando um contrato de hospital, né, para me embasar ali na minha auditoria, eu preciso ver o quê? O regime de atendimento. Então, o que está contratado com aquela operadora? Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho esse hospital tem contrato com a operadora X, mas aquele contrato nem sempre ele é pleno, nem sempre ele está habilitado para tudo que o hospital oferece. E muitas vezes é ali no momento da auditoria que a gente identifica esse tipo de divergência, né? Então, tem habilitação para internação eletiva, tem habilitação para internação de urgência, pronto-socorro, ambulatório, maternidade. Quais são se eu tenho um ambulatório, quais são as especialidades que estão habilitadas? Eu tenho, sei lá, 15 especialidades no meu ambulatório. Eu tenho só 3 contratadas com o hospital, então eu preciso ter essa informação. Exame de imagem, o exame de imagem está habilitado para urgência, para paciente internado, está habilitado de forma ambulatorial. Da mesma forma, o exame laboratorial, ele está habilitado para tudo, não está? Não. Nesse caso, a cobrança desses exames de imagem ou exame de laboratório não é feito pelo hospital porque é um terceiro, eu tenho um contrato com um terceiro. Então, existem diversas nuances que a gente precisa estar atento dentro do contrato para viabilizar, né, e nos dar mais segurança na hora de realizar uma auditoria. Outro ponto importante é a remuneração. Então, a tabela de honorários médicos é a MB? Qual que é a versão da MB? Qual que é o CH negociado?
É a CBHPM? Qual que é a UCO, o filme, né? A tabela de medicamentos, a gente sabe que hoje, raríssimos são os contratos que tem lá um PMC, muitas vezes tem lá preço de fábrica, mais uma margem X, 10%, 15%, então a gente precisa saber, isso difere bastante, né, entre os serviços. Tabela de material, tem deflator, PF puro, tem algum tipo de acréscimo? Como que está precificadas as diárias? É uma diária global? É uma diária compacta? Para cirurgias, eu tenho pacotes, não tem? Qual que é a regra, né, para esses pacotes? A gente vê que muitos hospitais têm contratação de pacotes para cirurgias, e muitas vezes não tem uma regra clara, né, de como vai ser a cobrança no caso de ter mais de uma intervenção cirúrgica ali no mesmo momento. Então, a gente precisa ter a clareza dessa informação. Tem protocolo institucional, a operadora diz que o que vai seguir é o protocolo dela, esse protocolo está no portal, não está? Vai seguir o protocolo da instituição? Essas informações, normalmente, a gente encontra no contrato. E o outro ponto são os prazos, né? Qual que é o prazo de validade da conta, do envio do faturamento, prazo para recurso de glosa, vigência do contrato, pagamento, autorização. Isso é o básico que vai nos dar um pouco mais de norte na hora de analisar uma conta. Outro ponto importante, óbvio, é o conhecimento técnico, né? Não é só dizer se aquela quantidade de seringas, de gel, se ela está descrita corretamente. A gente precisa ter um pouco mais de conhecimento técnico para a gente entender aqueles procedimentos e entender se aquela descrição está compatível com a situação do paciente, com o tratamento que está sendo ofertado para ele. E aí, nós temos esse conjunto de informações. Nós temos lá o auditor com o prontuário na mão, com esse tanto de informação que está ali no prontuário de alguma forma, seja em evolução, seja na fatura, enfim, tudo isso está concentrado naquele prontuário e a gente vai partir para análise ali, item a item, né? E vai identificar ponto a ponto do que é pertinente e do que não é. E aí, qual que é o objetivo da auditoria na operadora de saúde? O objetivo da auditoria é equilibrar a qualidade assistencial, a eficiência e os custos. A operadora, ela precisa garantir para o beneficiário, né? Isso é regulamentado. Ela precisa garantir que o beneficiário tenha acesso a uma assistência de qualidade, né? E ela, ao mesmo tempo, precisa equilibrar o custo dessas contas, né? Para que ela consiga manter a sua sustentabilidade. E é na auditoria, né? A auditoria é uma parte muito importante nesse processo, que é na auditoria, que a gente vai ver aqui ao longo dos próximos slides, que a gente consegue trabalhar esse processo e a gente consegue contribuir para a eficiência e para o equilíbrio do custo. E aí, partindo aqui para o papel do auditor na operadora de saúde. Não tem como deixar de ser o primeiro, né? A analisar o prontuário, é óbvio, né? Então, garantir o cumprimento do contrato, tão importante que a gente entenda do contrato para a gente ter a certeza de que tudo que está ali está sendo cumprido da forma como foi estabelecido e assegurar a conformidade regulatória. Dentro do processo de autorização, de faturamento, enfim, dentro dessa cadeia administrativa, antes mesmo do paciente ser internado ou realizar um procedimento, tudo isso é passado por autorizações, né? Então, o setor lá da recepção solicita autorização para a operadora para realizar determinado procedimento, enfim. Mas muitas vezes a gente identifica algumas falhas no processo. E é durante a auditoria que a gente consegue encontrar essas falhas e ajustar, seja do nosso lado operadora, seja do lado prestador de serviço, né? Então, essa análise detalhada, ela é muito importante para que a gente consiga
ter a certeza de que todas as regras estão sendo cumpridas da forma como a gente espera. A qualidade. Então, o nosso papel também, né, é de assegurar a qualidade dos serviços prestados, né, ter a certeza de que o nosso paciente está seguro ali naquela instituição. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um paciente que precisa trocar um curativo, né? Ele é um paciente que tem lá uma ferida, ele está fazendo uma troca de curativo, e de repente a gente observa que pela descrição daquela ferida, aquela cobertura ali talvez não fosse a mais adequada. A gente vai poder simplesmente glosar? Não, a gente vai poder entrar numa discussão técnica ali com o nosso auditor da operadora de saúde. Se for preciso, a gente pode entrar numa discussão técnica, até mesmo com o auditor assistencial, para que a gente entenda o que é melhor para o nosso paciente, para que ele tenha a cura o mais rápido possível, para que ele possa ir embora, né? Então, a gente também tem esse papel na qualidade e na segurança do nosso paciente. Assim como monitorar, né? A gente também monitora a eficiência assistencial e operacional. Quando a gente fala de eficiência assistencial, o que a gente precisa pensar? Vou dar um exemplo que o próprio Richard usou outro dia. O paciente precisava trocar de acesso a cada 72 horas, né? E aí, ali, durante o processo da auditoria, a gente identificou que esse acesso não foi trocado. E aí, qual que é o risco disso? Eu, enquanto operadora de saúde. Caso isso não tem uma justificativa ali de fragilidade de acesso, enfim, aparentemente não tem nada que justifique a manutenção daquele acesso por um período mais longo. Eu poderia pensar só do ponto de vista assim, opa, tem uma coisa aqui para glosar, né? Eu tenho a minha gordurinha aqui para glosar. Mas esse paciente pode acabar tendo uma sepse, ele pode acabar tendo uma complicação maior em função de um detalhe. Então, quando a gente está ali na frente do prontuário, na frente do nosso colega, fazendo uma análise e uma discussão técnica, também é nosso papel garantir que essa assistência seja prestada da melhor forma possível, né? E aí, com isso, a gente demonstra o quê? Transparência e responsabilidade de ambos os lados. Um dos papéis que eu considero, assim, mais importante dentro da auditoria é a educação continuada. O enfermeiro, ele já nasce como um orientador, né? Como um instrutor de diversas formas. E na auditoria não é diferente. Tudo isso que a gente tudo isso que eu vim falando para vocês até aqui, se a gente for parar para pensar ali durante uma discussão técnica, se eu identifico que um gelco não foi trocado, um acesso não foi trocado dentro do prazo correto, e isso pode acabar vindo a gerar uma complicação maior para o meu paciente, eu preciso ter conhecimento técnico disso para orientar o meu colega auditor ali do outro lado, para que ele também possa fazer uma orientação para a equipe técnica dele. Pode ter tido algum problema pontual? Pode ter sido uma falha no processo? Pode ter sido uma falha no protocolo institucional, enfim, pode ter sido diversas coisas, mas o nosso papel é o quê? Identificar e ajudá-los a ajustar esse processo. Do ponto de vista comercial, de que forma a gente também faz uma educação continuada? Lembra que lá atrás eu falei que um dos pontos importantes é que a gente conheça o máximo possível de informações no contrato? Muitas vezes a gente identifica que no contrato tem, por exemplo, no caso do pacote, né? Tem lá um hospital com diversos pacotes cirúrgicos. E só que lá não está dizendo, não tem uma regra clara para cobrança de mais de um pacote na mesma cirurgia. Eu vou cobrar 100% de tudo, eu vou escalonar essa cobrança, e a gente consegue identificar isso ali no momento da auditoria, no momento da discussão, e a gente pode sinalizar o nosso comercial. Comercial, eu identifiquei que o nosso contrato está com a informação deficiente. Será que não seria interessante a gente melhorar o conteúdo dessa informação para ficar claro para todo mundo, né? Então, a gente, com o nosso olhar técnico,
com o nosso olhar analítico, a gente também consegue dar esse suporte. Assim como no cadastro. Eu identifiquei, por exemplo, que houve um reajuste, o prestador está cobrando um valor maior, e no nosso sistema aqui, no nosso cadastro, o valor está antigo, cadastro, eu preciso ajustar essa informação. Assim como o faturamento, identifiquei que houve um lançamento incorreto lá na nossa conta, né? A gente precisa identificar onde está essa ponta, vamos ajustar o nosso processo. Então, a gente tem parte aqui, eu elenquei as que provavelmente a gente mais entra em contato, né, durante o processo de auditoria. Mas o nosso papel é uma educação continuada, eu diria, em 360 graus, porque a gente está em contato com todas as áreas. Um outro papel importantíssimo é o financeiro. O enfermeiro auditor, ele contribui para o equilíbrio do sinistro, né? Ou seja, a sustentabilidade do sistema. Tá, mas o que é sinistro? Falando de uma forma bem simples, a operadora, ela enxerga os seus beneficiários desse outro ponto de vista financeiro, que é quanto o beneficiário contribui, paga pelo plano de saúde dele durante um ano e quanto ele gasta. Então, se ele contribui, se ele paga um valor menor do que o que ele gasta por ano, isso significa que ele tem um sinistro alto. Se ele gasta menos do que o que ele paga, aí depende, é feito um cálculo, né? É feita uma divisão para encontrar que percentual de sinistro é esse. Hoje é considerado como sinistro sustentável ali entre 70% e 75%, mas a gente já sabe que é muito difícil manter esse patamar, né? Esse é o cenário ideal. Mas a gente vê aí sinistros na casa de 80%, 85%, 90%. E o nosso papel enquanto auditor, é porque eu vou sair glosando tudo? Não, é porque eu vou ajudar a ajustar o processo de forma que isso se torne equilibrado e sustentável para ambas as partes. Outro papel importantíssimo do enfermeiro auditor é em comissões técnicas, né? Então, lembra que lá atrás a gente falou de protocolos institucionais? Os protocolos são criados por pessoas técnicas, né? Por médicos, enfermeiros, enfim, todos os profissionais ali que compõem aquele tratamento, aquele serviço, enfim. E o enfermeiro auditor, ele tem conhecimento técnico e ele tem conhecimento administrativo suficiente para entender se aquele protocolo está correto ou não, se aquela quantidade de materiais é correspondente com aquele tratamento, né? Se tudo aquilo se encaixa, se a taxa está descrita da forma como deveria, né? Então, é o enfermeiro que tem capacidade de olhar do ponto de vista de compreender a seara técnica, a indicação médica, e transformar isso numa visão administrativa, né? O outro ponto que a gente tem de comissão técnica são as discussões comerciais. Eu venho de uma época que na auditoria existiam inúmeras discussões comerciais, até porque o cenário hoje ele está começando a modificar em relação ao fee-for-service, que é a conta aberta, né? A gente tem visto mais cobranças, mais negociações em formato de pacote, né, que diminui a quantidade de itens abertos na conta. Mas eu venho de uma época em que praticamente 100% era feito de conta aberta. E aí, isso gerava muita discussão, isso gerava muito embate na ponta. E aí a gente chegava num ponto de não conseguir evoluir no consenso com aquele determinado, aquele determinado hospital, e a gente chegava no consenso de que precisava juntar o time comercial, porque tinham coisas que esbarravam no comercial, tinham coisas que esbarravam no técnico, e a gente juntava todo mundo dentro de uma sala, dentro de uma reunião, e discutia ponto a ponto e colocava aquilo em contrato. Para quê? Para evitar que aquilo gerasse um desgaste muito grande ali na ponta, como vinha acontecendo, né? O outro ponto na comissão técnica é a construção e a validação de pacotes. Então, dentro da operadora, normalmente é a operadora que tem a iniciativa de contratar
pacote com os serviços, né? Por quê? Porque isso dá para ela o que a gente chama de previsibilidade de custo. A gente sai desse modelo em que está tudo aberto, em que ela não sabe qual marca vai ser utilizada, qual o preço vai ser daquele item, enfim, vai ter uma variação muito grande, e passa a colocar isso tudo dentro de um pacote, sabendo que toda vez que aquele hospital, aquele serviço, aquela clínica utilizar aquele pacote, ele vai ter um valor fixo. E da mesma forma que a gente valida protocolo, que a gente entra em discussão comercial, a gente também valida pacote, porque o sistema, se a gente for partir por um trabalho mais prático, o sistema vai conseguir nos dar ali tudo que está vinculado àquele procedimento de gastos, né, como a gente chama, de material, de medicamento, de taxa, de honorário, ele vai dar tudo que está composto ali. Mas muitas vezes a gente enxerga, isso aqui, porque isso, dentro da operadora, isso é feito com base na cobrança que os serviços fazem, né? E aí, muitas vezes, não, isso aqui, eu acho que isso aqui pode ser retirado, eu acho que essa taxa precisa ser incluída. Então, a avaliação técnica do enfermeiro auditor contribui muito também para a validação desses pacotes. E aí, quais são as competências, né, e qualificações importantes para desenvolver um perfil adequado de enfermeiro auditor na operadora? Conhecimento técnico, ele é o primordial. O conhecimento técnico assistencial, né? Não necessariamente todas as pessoas terão passado pela assistência, mas ter o conhecimento técnico assistencial é importante, né? Ter uma boa base é importante, estudar constantemente é importante para que você esteja antenado como funciona essa seara assistencial, para te dar mais embasamento técnico. Conhecer das regulamentações, da auditoria, de faturamento. Não necessariamente você vai realizar o faturamento, mas entender como o processo funciona vai te trazer mais clareza e mais facilidade na hora de conduzir o processo de auditoria. Ter capacidade analítica, ser muito atento aos detalhes, fazer uma análise crítica de cada um dos pontos que estão ali naquele prontuário, né? E ter condições de fazer uma boa discussão. Ter habilidade em comunicação. A comunicação, hoje, a gente vê que é o que a gente mais fala e muitas vezes é o que a gente mais encontra impasse e dificuldade no nosso dia a dia, né? Porque muitas vezes a nossa comunicação não é clara o suficiente. Então, o nosso papel também é levar uma comunicação transparente, é fazer negociações consistentes, né? Negociações ali na ponta, mediar conflitos. Muitas vezes a gente entra em discussões mais calorosas, né, por divergência de opinião, divergência de interesses, né, cada um defendendo ali o seu interesse, e a gente tem que ter o bom senso ali de fazer a mediação daquele conflito. Claro, a educação continuada. A nossa habilidade de se comunicar precisa ser desenvolvida diariamente, porque a gente viu ali que boa parte da educação continuada que envolve esse processo parte da gente enquanto enfermeiro auditor. Conhecimento de tecnologia. Hoje, o mundo é completamente tecnológico, os prontuários são eletrônicos, normalmente nós temos planilhas ali para alimentar, sistemas, né? Tem operadora que você faz a análise lá no prontuário eletrônico, você vai para o sistema da operadora para fazer o lançamento. Tem operadora que tem um administrativo que faça esse lançamento administrativo, tem operadora que não, que é o próprio auditor que faz isso. Então, a gente tem que ter essa habilidade, essa disponibilidade de conhecer sistemas, analisar dados. A gente precisa analisar os dados daquilo que a gente faz, analisar o dado do prestador que a gente audita, entender o comportamento dele, para a gente saber como atuar de forma mais eficiente. E, claro, comportamento e postura, né? Se comportar com profissionalismo, ele é primordial. Eu me recordo que na minha época de auditoria, nessas discussões técnicas que a gente tinha, numa reunião, a gente tinha um hospital
que eu fazia auditoria, que a gente sempre tinha discussões muito intensas e muito calorosas em função ali de defesa de interesse. Eu nem vou dizer que era tão técnico, é mais por defesa de interesse, né? E aí a gente chegou no ponto que falou, não, vamos juntar todo mundo aqui, vamos trazer o comercial, vamos trazer todo mundo, a equipe técnica, e vamos discutir isso aqui. E aí sentamos lá com o diretor comercial, diretores técnicos, todo mundo que podia, de um lado e do outro, para a gente bater ponto a ponto, né? Até copinho de dosador de medicação a gente discutiu nesse dia. Foram dias, né? Não foi um dia só, foram dias de discussão até ajustar tudo e colocar isso tudo no contrato. E, hora ou outra, essa discussão, ela se acentuava, né? Porque, enfim, eram defesas diferentes, né? Eram lados diferentes. E aí eu sei que, ao final disso tudo, o diretor comercial apertou a mão de todo mundo, da gente que estava do lado da operadora, e falou assim, olha, gente, foram dias muito intensos, né, aqui nessa nossa discussão, mas o que a gente precisa se lembrar todos os dias é que isso é uma discussão de CNPJ. A gente não deve levar absolutamente nada disso aqui para o nosso CPF, porque aqui nós temos dos dois lados pessoas defendendo a causa da empresa, da camisa que ela veste. Então, que a gente nunca leve isso para o nosso lado pessoal. E aquilo ficou marcado para mim e para todo mundo que estava ali, porque normalmente a gente muitas vezes tende a personificar, né, o problema, aquela discussão, e de fato a gente estava ali só para discutir uma questão entre as empresas. Então a gente tem que ter essa maturidade, até porque hoje a gente está sentado do lado de cá, amanhã a gente está sentado do lado de lá, a gente nunca sabe quem que a gente vai encontrar. Então, se comportar com profissionalismo vai com certeza nos garantir portas abertas em todos os lugares, né? Ter objetividade na comunicação, transmitir confiança. Esse é um dos pontos mais importantes. De que forma a gente transmite confiança? Se capacitando. É o conhecimento que nos dá essa segurança para a gente sentar na frente do colega e poder discutir, né? Empatia. A empatia é também um dos pontos mais importantes. Quantas vezes a gente senta para discutir uma conta com um colega e ele está ali nervoso, gritando para os quatro ventos e brigando com tudo? Muitas vezes ele não está num dia muito bom, né? Então, cabe a nós respirar fundo, tentar acalmar os ânimos, para aquilo não virar uma briga, para aquilo não virar algo que foge, né, do que a gente está fazendo ali naquele momento. E, claro, o bom senso. E aí, se a gente pudesse colocar tudo numa receitinha de bolo, a receita para um bom auditor seria ter 25% de conhecimento técnico, 25% de evidência em prontuário e 50% de bom senso. E é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Quero agradecer mais uma vez aí por terem ficado aqui comigo, e estou aberta às dúvidas e às perguntas que vocês tiverem. Carol, obrigado pela aula. Acho que vamos começar com as perguntas aqui, mas como de praxe eu fiz algumas anotações, queria fazer algumas perguntas aqui, tá? Eu acho que um dos pontos aqui era mais entender um pouco a sua percepção. A gente tem uma das áreas mais conflitantes ali, eu sempre brinco, né, que não é a faixa de Gaza, não é Rússia e Ucrânia, é ali a área de auditoria, naquela negociação auditoria conjunta. É a área que tem o maior conflito diário ali hoje no mundo, é o setor de auditoria discutindo conta. E aí a minha dúvida aqui, Carol, e aí eu queria ouvir um pouco a sua percepção, é o seguinte: a gente tem algumas empresas de auditoria terceiras que são contratadas por operadora de saúde e tem auditoria própria, né? Que daí a própria operadora de saúde tem lá os colaboradores dela e ela não terceiriza isso. E a gente nitidamente percebe que são dois tipos completamente diferentes de auditoria e de discussão, né? São duas. E aí eu queria ouvir qual é a sua percepção sobre o modelo de, né, quais as vantagens de ter uma auditoria própria, uma auditoria terceira, o quanto isso atrapalha ou prejudica
ali nessas negociações por terem, às vezes, outros interesses envolvidos, né? Esse é um assunto bem conflitante, né, Richard? Ah, Bem mas se não fosse polêmico. para gerar polêmica, a gente não discutia aqui, pô. Bem polêmico. Olhando assim do ponto de vista da operadora, a operadora que contrata a sua própria equipe de auditoria, ela consegue desenvolver, né, aquele setor, aquela área, aqueles profissionais, de uma forma que eles consigam falar a linguagem dela e ela consegue intervir junto deles. Quando a gente fala de uma empresa terceirizada, a gente está falando de uma empresa que pega ali várias operadoras para auditar, cada uma tem sua regra. E aí, onde que a gente esbarra no conflito, né? Normalmente, as empresas terceiras, elas têm uma forma de remuneração diferente para o enfermeiro auditor. O enfermeiro auditor que trabalha na operadora, ele é um CLT, que recebe lá o seu salário mensal, suas metas, enfim. Normalmente, quando ele trabalha numa empresa terceirizada, ele recebe por produção, ele recebe por meta de glosa. E aí, muitas vezes, a gente esbarra em alguns conflitos ali durante a auditoria, porque ele precisa atingir a meta dele, até mesmo para que ele tenha a remuneração que ele espera, né? Então, essa é a minha visão, falando de quem já trabalhou do lado da operadora, de quem já trabalhou do lado do hospital e já teve a oportunidade de conviver com todos esses lados, né? Mas isso é uma regra? Não, isso vai de cada profissional, isso vai do caráter de cada um, né? Por mais que eu tenha ali a minha meta, por mais que eu tenha ali o meu valor para receber de acordo com o que eu gloso, eu tenho que ser justo e tenho que ser honesto, né? Porque esse é o meu papel, esse é o meu eu profissional. É o meu nome que está sendo levado e não só o da empresa que eu represento. Acho que complementando aqui também, né, Carol, acho que assim, quando você é contratado de uma única empresa e faz auditoria por essa empresa, você tem um foco maior, você tem que conhecer o seu contrato com aquela empresa e, como você disse, você tem um salário mensal. Se você olhar uma conta ou 20 contas, o seu salário vai ser o mesmo. Então, você tem tempo e dedicação para auditar aquela conta com mais qualidade. A partir do momento que, às vezes, você está em uma empresa terceira, que você ganha 10, 15 reais por conta ali para auditar, você tem que produzir bastante, você não tem tempo para olhar a conta igual um outro profissional, e às vezes você audita 5, 6 convênios diferentes, em que você não sabe todos esses contratos, regras de cada um e o que está escrito, e você faz uma auditoria da forma que você acha que tem que ser para tentar produzir rápido e bater mais metas e olhar mais contas, porque senão os caras vão pedir para trazer mais um colega para ajudar lá e você vai ter que dividir a grana. Então, acho que tem essa diferença de que a pessoa que né, quando você faz uma auditoria própria, você consegue focar melhor, tanto no entendimento deste contrato, como no prazo para análise dessas contas. E eu não tenho dúvida que é uma discussão completamente diferente, né? Cansei de fazer auditoria em mais de 40, 50 hospitais, com mais de 100 operadoras, e a gente percebe essa diferença aí. Tenho mais uma pergunta, Carol, aqui. Falando ainda sobre a faixa de Gaza e a auditoria conjunta que a gente tem ali, né? A minha dúvida aqui é o seguinte: a gente sabe que por regras de operadora de saúde, quando a gente tem uma auditoria conjunta, a gente tem que ter um consenso ali antes de fechar a conta, o RAL, capiante, o nome que for ali, a capa de rosto, para a gente mandar a conta já com esse consenso realizado antes de gerar o arquivo XML. E muitas vezes esse consenso ele não acontece, porque o hospital, lendo o contrato pela parte dele, entende que tá certo aquele item, que está certa aquela cobrança, que tá justificada, e a operadora de saúde, né, o auditor, pela parte dele, entende que não, que aquele item está incluso em alguma coisa, ou que não tinha indicação, ou que não tem o preço acordado e tal. E, enfim, eles não entram em um consenso, e se você não entrar em um consenso, existem duas saídas. Ou a conta para, ou o hospital, que é o lado mais fraco da força, tem que aceitar o item, tirar o item, mesmo sabendo que está certo e usou,
e mandar a conta embora, porque senão ele não vai faturar. Às vezes é uma conta de 150 mil reais que está sendo uma discussão de 300 reais. Ah, vou perder 300 reais aqui para mandar 150. Não, cara, se você usou e tinha direito, você tem que cobrar os 300 reais. E aí a minha dúvida aqui é como que a gente consegue aí, se tem alguma forma dentro da operadora de saúde, se envolve o comercial, como que a gente consegue fazer com que esses consensos sejam discutidos e resolvidos, porque senão todo dia vai para a conta, vai ter essa discussão, como resolver isso, né? Eu sei que não existe a solução, porque senão a gente não tinha isso, mas o que você sugere para a gente minimizar isso? Eu já tive diversas situações como essa, assim, tanto enquanto eu era enfermeira auditora, quanto enquanto eu era comercial, isso é muito comum de acontecer. A gente observa, assim, que muitas vezes existem lacunas comerciais que precisam ser ajustadas para a gente evitar ter aquele conflito, e muitas vezes é um conflito técnico mesmo, é uma dificuldade de um consenso técnico. E aí é onde eu acho que a gente, pelo menos a experiência que eu tive e que deu certo até então, foi sentar todo mundo. Senta técnico, senta comercial, vamos discutir todo mundo aqui e vamos pactuar alguma coisa. Nem para mim, nem para você, bora ficar no meio do caminho e vamos colocar isso no contrato para a gente não ter mais esse tipo de discussão, né? E para isso a gente precisa ter o quê? Uma ponte, um acesso e uma boa comunicação com as áreas, para que a gente consiga desenvolver esse consenso, né? Legal. O único risco aí que tem que tomar um cuidado é que esse meio do caminho, às Perde a vezes conta. você tá. Não, assim, às vezes você está discutindo 10 itens que você tinha razão e o meio do caminho é eu aceitar 5 e deixar de cobrar 5 e você perdeu 5 que você teria direito, né? Isso não Direito, foi um meio de caminho, né? Então tem que tomar esse exatamente. cuidado. Aqui, Carol, um outro ponto importante também, ouvindo quando você falou aqui, né? Você falou que nessas reuniões o pessoal estava até pegando e discutindo o copinho dosador. Dosador. E assim, né? Quando a gente para a gente pegar e discutir se deveria ou não cobrar esse copinho dosador, cara, a gente tem certeza que esse modelo está errado, né? Como que a gente está atendendo o paciente, a nossa preocupação é se vai pagar ou não o copinho dosador. A gente não está discutindo assistência prestada a esse paciente. E aí a minha dúvida aqui, a gente, né, você por ter sido muito tempo dentro das operadoras e a gente, quando era de hospital, a gente defendia muito isso, de que, cara, assim, para de olhar se precisa usar esse copinho dosador ou não, e olha a qualidade que eu estou entregando assistencial, o desfecho, minha taxa de infecção, minha taxa de reinternação, a minha taxa de retorno para o PS em menos de 24 horas. E as operadoras, na época, pelo menos, ou algumas, elas tinham dificuldade de conseguir medir esses indicadores e enxergar que isso realmente gerava valor e economizava na assistência geral e global desse paciente, tanto com tempo de internação, redução dos índices de infecção ali e tal. E aí a minha dúvida é como que isso é visto dentro das operadoras, né? Como que ela enxerga essa entrega de valor? Por que que ela não trabalha e fortalece isso, né? Hoje a gente sabe que isso já tá começando a acontecer um pouco mais, mas qual é essa dificuldade? Na minha opinião, as operadoras têm sim ferramentas para identificar isso. O que a gente tem muitas vezes é de ter a dificuldade de pessoas com essa clareza de interpretação. Esse é um ponto. O outro ponto é que a gente tem. Eu não sei se algum dia a gente vai conseguir enxergar uma relação entre operadora e prestador de serviço que não seja de desconfiança. Então, a operadora sempre vai enxergar o prestador de serviço como querendo enxertar a conta, e o prestador de serviço sempre vai achar que a operadora está querendo tirar um dinheiro dele. Eu não sei se a gente vai conseguir acompanhar algo diferente disso, né? Isso é meio que cultural. O que as operadoras vêm brigando é assim, ok, eu quero pagar pelo melhor desfecho clínico, eu quero pagar pelo que eu sei que você me entrega, eu só quero ter uma previsibilidade de custo, e é disso que vem essa questão da construção de pacote, de novo modelo de remuneração e de tantas coisas que a gente vem vendo aí, e eu acredito
que, como a gente não tem conseguido estabelecer uma relação de mais confiança e de mais transparência, que a gente pare de pensar que o outro está sempre querendo me lesar ou de um jeito ou de outro, acredito eu que o modelo de remuneração bem pensado e bem remunerado para ambos seja a saída para a gente parar até de ter uma auditoria exaustiva, discutindo pequenas coisas como o copinho dosador, que parou uma conta inteira para ir para uma reunião de diretoria para fazer um acordo comercial, né? Aqui eu queria trazer um case só, Carol, né? Quando eu fui diretor de um grupo de hospitais aí, e aí a gente estava em uma praça específica, e nessa praça a gente tinha 2 hospitais nossos e a gente acabou assumindo um hospital que era de um outro grupo. Teve uma compra, a gente assumiu, e era um hospital de 220 leitos. E quando a gente assumiu esse hospital, a gente começou a olhar alguns números tal, e esse hospital tinha uma média de 26 óbitos por mês. Um hospital de 22 leitos, tamanho tal, alguns pacientes, infelizmente, morrem. A gente não consegue salvar todos, né? Então, tinha uma média lá de 26 óbitos tal mês. E aí a gente começou a colocar os protocolos da nossa instituição e do nosso grupo, que tinha manta térmica, né, protocolo de bomba de infusão para algumas drogas, sensor bis, sistema fechado ali para gel e tal. E algumas operadoras começaram a pular, falando que vocês só estão querendo encarecer o custo, e a gente falando, não, cara, a gente está preocupado com a assistência desses pacientes, né? O fato é que, após 12 meses, um ano depois, a gente começou a medir os nossos números e a nossa taxa de óbito caiu de 26 óbitos mês para 12. A gente começou a ter nesse mesmo hospital 12 óbitos mês, o que deu no ano 168 vidas salvas, né? E a gente não consegue precificar isso, né? Qual é o preço disso? De 168 famílias felizes, pacientes salvos, apenas com um tratamento mais adequado, usando o que os protocolos prezam, o que dizem tal, né? E mesmo assim tomando glosa de algumas operadoras, mais preocupado com a assistência desse paciente. E isso nunca foi precificado e valorizado, né? A gente não teve uma tabela melhor por conta disso, ou direcionamento desse paciente, a gente foi visto como vilão ainda. Então, a gente tem que tentar tirar esse viés aí e assim, montar um modelo de remuneração que realmente seja baseado em valor e o que você entrega de assistência para esse paciente, né? Acho que é um pouco isso aqui. Thelma levantou a mão. Pergunte, vamos lá. Ah, eu vivo na contramão do Richard, porque assim, eu vivo muito mais, apesar de ter sido mais tempo assistencial do que de operadora, eu vejo assim que, como eu trabalho muitos anos no mesmo lugar, 8 anos, com o passar do tempo, você acaba que vê o hospital, a clínica, que ela trabalha com competência, com preocupada com o resultado. E aí, embora o auditor ele é uma parte só, né? A primeira parte que vai para a diretoria, né? Mas assim, então você envia, às vezes a diretoria ela pergunta para você: "Ah, isso aqui foi pago, foi pago. Ah, mas não tá, então, não tá. Mas deixa eu te falar, esse médico aqui pode ter certeza que houve um engano para ele ter escrito aí, não precisa de glosar, porque com certeza. Não, não. E aí, a hora que você vai ver, é aquilo mesmo. Você vê as clínicas, algumas clínicas, elas são honestas e elas são fiéis com o resultado. O hospital, eles mantêm um contato com você, eles conversam, eles têm um compromisso com o cliente. E onde que você vê o compromisso com o cliente? Com a anotação, naturalmente, com o retorno desse cliente, com o encaminhamento desse cliente, porque eu, por exemplo, leio tudo. Se tem uma pessoa
paciente para ler um prontuário sou eu. Não ganho por prontuário, tá? Não ganho 10 reais por prontuário. Como ele falou, eu faço parte do grupo que tem tempo. Mas passo do horário, leio, que o médico escreve, que o enfermeiro escreve, que o técnico escreve, fisioterapeuta escreve, nutricionista, qualquer um que escrever, eu leio tudo. E sou extremamente chata quando eu penso assim, essa pessoa voltou, essa pessoa ficou internada, fez tudo isso. Mas ela vai parar de ficar ligando para a operadora agora, dizendo que ela precisa disso, daquilo e daquilo outro? Esse hospital entrou em contato com a gente para dizer que vai ter alta, mas gostaria de encaminhar esse paciente para isso, aquilo outro e aquilo outro. Então, esses contatos são coisas assim que eu valorizo muito a nível de qualidade, a nível assim, eu não tenho condições de aumentar o valor deles, mas eu tenho condições de não diminuir. E de em uma reunião estar falando. Agora, é necessário que exista uma honestidade de quem atende, de entender que ele é um profissional, ele é formado para aquilo. Ele não pode fazer um trabalho de qualquer maneira apenas para cobrar e nem enxertar. Se tem um grupo de pessoas que fica na mira para a glosa, para tudo, até para agulha, até para o copinho, é o que enxerta. É real. Aqui também, né? Acho que deixa eu ler uma pergunta que tem do Rodrigo Fernandes. Como tratar quando o enfermeiro auditor externo da operadora chega na auditoria em loco com um manual de auditoria embaixo do braço e esse manual não é baseado no contrato? Aí você apresenta o contrato para ele. Fala para ele participar da aula da Nara sobre contrato. Dia 19, que ele vai ter um pouco mais de Aqui, gente, esclarecimento. assim, né? Aqui, gente, a gente tem algumas situações que a gente consegue minimizar algumas coisas colocando alguns protocolos e alguns processos. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu trabalhei 10 anos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, e durante um período eu fui chefe da auditoria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Uma das regras que a gente tinha é, toda vez que algum convênio fosse mandar algum auditor lá, ele tinha que mandar uma carta de apresentação desse auditor, informando quem ia ser, para a gente olhar, para a gente receber e para a gente autorizar esse auditor. E esse auditor, por exemplo, se ele fizesse 2 ou 3 convênios já, a gente falava, cara, o ideal é que você mande outro, porque ele não vai dar conta de olhar o volume dessas contas e ele vai gerar um conflito entre os nossos contratos, que são informações sigilosas. O meu contrato com o Bradesco, eu não posso mostrar para a Sul América. E se ele faz Bradesco e Sul América, ele vai ler e ele pode contar. A gente não quer correr esse risco. Então, a gente tinha algumas coisas para fazer isso, para autorizar, e toda vez que esse auditor vinha para fazer a primeira auditoria, a gente, né, questionava ele se ele tinha conhecimento do nosso contrato, porque o contrato do Hospital Alemão Oswaldo Cruz não era igual do Sírio, não era igual do Einstein, não era igual do Samaritano, e não era igual de todos os outros convênios que ele olhava. Era um contrato específico que tinha entre o hospital e a operadora A, e que a gente ia seguir e fazer auditoria baseada naquele contrato, né? E isso, gente, assim, minimizava muitos riscos, porque todo auditor que chegava lá, ele sabia que ele tinha que ler, e que ele tinha que ler esses contratos, que ele ia seguir esses contratos, e essas operadoras avisavam ele já, cara, se você for lá no Oswaldo Cruz, a gente tem um contrato, a gente negocia, você tem que saber, você não pode estar fazendo 3, 4 convênios, e isso seguia. Isso, gente, estou falando de 10, 15 anos atrás, eu não sei como está lá hoje, mas durante os 10 anos que eu fiquei lá, era assim, e era uma auditoria muito séria e muito correta pelas duas partes, tá? Então, tanto pela parte das operadoras, a gente tinha um bom relacionamento, e pela parte do hospital também. A Nara colocou se o que a gente estava falando aqui não era saúde baseada em valor, remuneração por valor, tal, colocou pagamento por
performance. É sim, Nara, é uma migração de um modelo que a gente acredita, mas que hoje na prática, poucos contratos existem assim, né? Mas que a gente acredita que em algum momento isso vai acontecer. Eu sempre uso exemplo aqui dos pacotes que a gente tem de RTU de próstata. Então, tem um pacote de RTU de próstata e o paciente que faz a cirurgia de próstata, ou por vídeo ou por robô, se ele faz a cirurgia por robô, ele tem 80% de chance, menos chance de ficar incontinente e menos chance de ficar impotente. Então, é muito melhor do que a cirurgia convencional, em que o cara, né, faz a cirurgia, sai com dor, tem que usar fralda a vida inteira e perde a sua vida e a sua atividade sexual. E quando esses dois pacientes fazem o pacote, tanto aquele cara que saiu sem incontinência e sem impotência, ou aquele cara que ficou incontinente ou impotente, eu pago o mesmo preço desse pacote e o meu questionamento é se está anotada a sonda ou não, e não como que o paciente reagiu, o que aconteceu com ele nesse pós-operatório e o que eu entreguei. Eu pago o mesmo preço do pacote. Então, não tem um pacote precificado que se o paciente não ficar incontinente nem impotente, ele deveria ser melhor remunerado. Então, hoje a gente não precifica e não discute assim, né? Bom, vamos lá. Tem a Elida mandou aqui. Eu não sabia que poderia representar mais de uma operadora. Aqui em Brasília, a gente tem algumas empresas, Elidas, que auditam 23 operadoras, né? E aí, assim, imagina como que a pessoa consegue, né, ter o conhecimento desses 23 contratos diferenciados e ser imparcial. Mas existem algumas praças, tá? É, não teria um impedimento ético de representar várias operadoras, até por isso, sim, teria, Sim. mas isso é questionado e, às vezes, muitas vezes, os próprios contratantes falam, cara, mas eu não tenho outra opção nessa praça, eu não tenho serviço próprio e ou essa empresa a gente não vai conseguir fazer auditoria. Então, tem algumas situações, né, dependendo de algumas praças fora da realidade aí que a gente não consegue ter 23, 24, 30 empresas distintas de auditoria. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá, aproveitem. A Elida mandou aqui também uma coisa interessante, é a visão que temos de que a instituição não tem, principalmente referente à assistência. Ah, nada sobre valor ainda, né? Isso. Janderson não fez pergunta hoje, pô, nem o Anderson. Cadê vocês? A mulher é maravilhosa, cara. Explicou tudo aí. Perguntar, fiquei calado. O Anderson também, né, Anderson? Você tem uma visão boa aí do lado tanto da operadora quanto desses prestadores. Acho que pode trazer um pouco a experiência de como minimizar aí esses conflitos, cara. Se você puder trazer alguma experiência, algum case aí, acho que é legal. Não, eu vou guardar para minha aula dia 4. Essas enfermeiras aí, a gente só fica aqui pensando nas experiências da gente, e ela vai falando, os professores vão falando, eu vou dando risada, porque eu vou lembrando que a gente passa, né, nessa nossa vida aí. Mas a gente tem batido bastante na importância desses profissionais, né? E é muito válido, eu quero falar muito isso, né, no nosso próximo encontro, de que o enfermeiro ele é muito importante, mas os profissionais de apoio, né, do enfermeiro auditor, eles são... O pessoal é muito fundamental no nosso trabalho, né? Você tem uma equipe boa aí, que te dê base de glosa mesmo, né? Alguns índices aí, tem uma boa conversa com o faturamento, com o pessoal de autorização, para você pegar ali, né, o que é, qual é o cotovelo ali do prestador, né, seja para uma ação corretiva, ou seja para uma análise, né? Então, você estudando aquele prestador que você vai auditar, ou você estudando os setores para ser auditado, isso é fundamental. Então, essa rede tem que ser muito bem colocada para que a gente tenha sucesso na nossa auditoria, né? Ô Anderson, sabe o que eu pensei enquanto ela falava?
falava tudo assim muito bem direcionado. Eu pensava, gente, eu não quero ela do outro lado da mesa. Ela foi para estética. Eu não vou passar por isso. Eu não quero Você ela do sabe que outro aqui, lado da gente, assim, mesa. né? Só de Uma das coisas, curiosidade. Só ô, de. Richard, Diga, fala, desculpa, Anderson. pode falar, Não, pode pode falar. falar. Uma das coisas que a Selma tem razão. Eu estava pensando enquanto a Carol estava falando, eu estava pensando que imagina a Carol auditando a Nara auditando a prima. Eu Nossa. fico imaginando Então, eu ia falar isso aqui, tá? Só o por Richard. curiosidade. Eu conheci a Carol, eu era do Hospital A e ela era da operadora B e a gente discutia recurso de glosas. Assim que a gente se conheceu, né, Carol? Mas eram Era. discussões saudáveis, né, Carol? A gente É. conseguia encontrar sempre um bom termo aí. Mas a gente já passou essa situação de estar em lados opostos. Eu só queria trazer a gente aqui também, né, uma outra experiência. Eu trabalhei 3 anos e meio na Sul América, né? A minha experiência em saúde começou dentro de uma operadora na Sul América e eu fui chefe do recurso de glosas lá da Sul América. E nesses 3 anos e meio, isso daí foi lá em 1998, quando não existia auditoria em loco, cara. Não tinha auditoria em loco, não tinha TIS, não tinha TUS, não tinha nada disso. Eram as contas Nada. físicas que o cara preenchia lá na mão, mandava essas contas, você abria a pasta daquele prestador, pegava aquele contrato, lia, pegava a tabela MB e uma calculadora e fazia os cálculos se estava certo o preço ou não ali, ia pagando alguns itens. E, cara, assim, dentro da Sul América, em 3 anos e meio, eu sempre tinha todo mundo ali dentro, entre as pessoas falavam assim, ó, esses caras cobram a mais, esse hospital é sacana, toma cuidado, esses caras tudo querem pegar, aumentar o nosso sinistro, tá? A gente tinha uma visão ali de que esses prestadores todos queriam superfaturar, né? E eu lembro, cara, que assim, tinha um item que era a bomba de infusão que era paga por hora, né? Eu sempre uso isso, eu passo lá nas minhas aulas, tal. E aí eu, quando entrei lá na lista nova, o cara falou assim, ó, Richard, a bomba a gente paga por hora, então o máximo é 24 horas de bomba, se tiver mais você glosa. E beleza, eu comecei a analisar as contas e chegava a conta com 72 horas de bomba, eu falava, dia tem 72 horas, ia lá, glosava 48 horas de bomba, pagava 24 horas. Fiquei 3 anos fazendo isso, gente, e todo mundo novo que entrou lá, eu ensinei essa mesma regra que eu peguei e aprendi lá. Dentro da Sul América, os nossos chefes, cara, eles falavam o seguinte pra gente: cara, assim, paguem todas as contas. Se a conta estiver certo, paga. Agora, se você tiver alguma dúvida, glosa que o cara pode recursar e recorrer e tal. E aí, o cara pegando, explicando, a gente olha. Mas se a conta estiver certo, paga. Então, nunca teve meta para glosar nada errado e tal. Sempre foi, né, muito correto. Eu fiquei 3 anos e meio lá, saí de lá, fui para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E aí eu falei, agora eu vou aprender as coisas erradas que os caras falaram que acontecem, que todo mundo cobra errado, que faz, que olha e tal. E aí, quando eu cheguei dentro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, cara, a primeira coisa que. E aí eu fui para a área de auditoria. A primeira coisa que eles falaram é, Richard, a gente não cobra aqui nenhuma agulha e nenhum comprimido a mais, cara. Se não tiver anotado, se não tiver evidenciado, tira da conta, apresenta a conta certa. Olha tudo. Cara, até agulha, até uns comprimidos de 45 centavos, a gente olhava todos os itens, né? E aí eu falei, pô, mas vocês cobram tudo certo? Cara, a gente cobra tudo certo aqui e tal. E aí a visão deles, cara, é de que todas as operadoras de saúde tinham meta de gloss e mandavam pegar e glosar. Falei, cara, eu passei 3 anos e meio lá na Sul América e nunca tive isso. E aí, quando eu fui auditar uma das minhas primeiras contas lá, tinha uma conta que estava com 72 horas de bomba de infusão. Eu falei, ó, tá errado, 72 horas de bomba aqui e tal. Não, Richard, é que o paciente pode usar mais de uma bomba, mais de uma droga em bomba, que a gente paga por hora, por cada bomba. Eu falei, cara, tem 3 anos e meio que a gente glosa isso e todo mundo lá na Sul América glosa, porque assim, eles não sabem disso, né? Nessa época eu não era enfermeira ainda. Eles não sabem disso e tal. E aí a gente ligou lá e eu tinha alguns amigos. Falei, cara, a gente tá pagando errado a bomba a vida inteira aí, cara. Arruma a regra aí que pode pagar mais e tal. Mas o que eu queria trazer, que existe essa desconfiança desses dois lados, né, cara? De que todo prestador
superfatura e de que todas as operadoras glosam. E assim, graças a Deus, hoje, por todas as empresas que eu passei, eu nunca vi isso, tá, gente? A gente sempre preza pela assistência correta, pela auditoria correta. E olha que eu passei por várias empresas já. Por isso que eu sempre trago, eu disse ontem lá, que os bons ainda são a maioria, cara. A gente tem que prezar e acreditar que a gente tem mais pessoas honestas do que sacana na área da saúde aí. E eu vivi isso, tá? Assim, por onde eu passei aqui, e já são 26 anos, eu nunca vi nada sendo feito por má fé, mas sim por problemas de A processo, modelos experiência. mal desenhados aí e tal. É isso. Eu tive uma experiência bem interessante, se eu falar a característica do hospital que eu fui auditar uma vez, é pura coincidência, né? Um colega estava conversando, falou, nossa, o centro cirúrgico desse hospital tem uns equipamentos velhos e tem um bisturi elétrico lá que dá choque, não sei o quê. E eu fui auditar esse hospital. Aí cheguei lá, né? Eles cobrando caneta descartável, né? Nossa, 500 conto cada caneta, né? Falei, meu Deus, né? O colega falou que o bisturi aqui dá choque, é velho, né? Aí, conversando com a enfermeira, falou, eu preciso de um bisturi, né? Uma embalagem. A gente não guarda embalagem. Eu falei, não, uma embalagem nova, se você tiver, só para eu ver a marca, porque aqui tem um código que eu não consegui identificar na Simpro, né? E me enrolaram. Aí fui almoçar, separei os prontuários com o bisturi, e aí o centro cirúrgico é bem na entrada do pronto-socorro, né? Eu tô lá esperando o elevador, uma enfermeira, centro cirúrgico. Eu falei, ei, colega, tudo bem? Nossa, o elevador demora, né? Você é enfermeira aí e tal. Não, e aí, esse bisturi aí tá dando... um bisturi velho que tá dando choque, não presta... Aí cheguei lá na auditoria, né? Vou glosar e tal. Aí, quando ela viu ela viu pelo meu crachá, né? Aí alguém falou lá que eu tava no centro cirúrgico investigando os equipamentos sem permissão. Aí a enfermeira chegou, você pode, por muito menos que isso, eu não deixo o enfermeiro entrar mais aqui, né? Eu falei, não, mas eu tava lá na porta, lá, né? Por fim, aí quando chegou, falou, cadê o bisturi, né? Um novo para eu ver. Ela falou, não, a gente não tá tendo. Eu falei, tá bom, vamos fazer uns 50% aí pela minha pergunta para sua enfermeira, e aí a gente faz né? Você faz uma negociação para que a próxima eu preciso ver nota fiscal, preciso ver. Mas foi uma coisa bem interessante, que rapidinho eles bateram, o auditor está aqui na porta do centro cirúrgico, ver se tem bisturi ou não descartado, cara. Mas é assim, né? Eu acho que se gera uma cultura, né? E você consegue pegar, você como profissional do outro lado, né? Você tem que ter essa ciência que você precisa se defender, né? Aquilo que vocês estavam falando aí. E a gente sempre bate. Eu tenho um corém para defender, né? Eu não posso fazer uma coisa equivocada, errada, porque né, ainda mais a gente, que uma hora toda lá de cá, uma hora toda lá de lá, você sempre roda e você acaba sendo rotulado. Então, você como profissional, independente se você é enfermeiro, se você é médico, se você é faturista, você tem que ter isso. Cuidado primeiro com o seu profissionalismo, com o seu eu, né? Para que você depois possa pensar nas suas ações. Legal. Aqui tem uma pergunta da Ilna, ela colocou aqui, boa noite. Quando um prestador cobra menor de quando é contratualizado, eu devo informar esse prestador ou pago o que é cobrado? Eu queria ouvir o que vocês acham, se vocês quiserem pôr aí no chat, mas eu tenho sempre o princípio da conta certa, você tem que pagar o que foi utilizado e no preço correto, né? A auditoria não é só glosar para mais, é deixar a conta correta, seja para mais ou seja para menos. Cansei de ter discussão com o auditor já, em que você ia apresentar a conta de oxigênio por hora, tinha 20 horas, ele marcava 15, e quando você olhava o prontuário de novo, você achava 30, falava, agora vai ter que inserir mais 10 horas, porque a gente olhou e usaram 30. Ah, não, mas você não viu antes. Não, mas eu estou olhando agora. Você olhou, fez um apontamento, eu fiz outro, a gente tem que deixar a conta certa. Foram usadas 30 horas, estão evidenciadas 30 horas. Então, eu acho que é isso aqui. Se quiserem pegar e comentar. E aí a própria Ilna coloca depois aqui que ela trabalha 17 anos em auditoria e ela está em uma operadora agora lá na linha de auditoria analítica.
administrativa que não permite pagar menor. Ótimo, tem que pagar o preço certo. Acho que é isso, Iona, né? Gente, tá dando tempo aqui. Eu vou ler a pergunta da Elida aqui, mas eu queria passar um pouco para vocês aqui no final sobre o Simpad e ver se tem algum enfermeiro de São Paulo interessado em participar desse simpósio, porque a gente ganhou aqui na comunidade 15 inscrições, 15 ingressos, e aí eu queria oferecer aqui, vai ser um congresso presencial aí em São Paulo. Congresso não, um simpósio, mas eu passo aqui. Deixa eu só ler a questão e eu já mostro. A Hélida mandou aqui, vocês acham importante trabalhar ou fazer estágio como faturista antes de trabalhar como auditor? Quer responder, Carol? Bom, eu não vou dizer estágio, o estágio vai te dar uma base de faturamento. Se você tiver a oportunidade de fazer um curso de faturamento, já vai te dar um bom embasamento para você conseguir atuar na área de auditoria, né? Se você for aqui de Brasília, tem um curso ótimo que o pessoal dá de sábado lá Verdade. na SBH. Fantástico, que é auditoria e faturamento, que é muito bom. Verdade. Aqui, gente, deixa eu só compartilhar a tela aqui. E aí a gente vai ter no dia 24 de julho aqui o Simpósio Paulista e Atenção Domiciliar, né? Aqui tem a programação, vai ser o dia inteiro das 8 às 18 no novo Hotel Jaraguá, lá na Consolação. E aí dentro da programação oficial vai ter uma parte aqui de cuidados paliativos, atenção domiciliar, mas tem uma parte aqui de auditoria de contas específicas para atenção domiciliar, quais são essas diferenças, como realizar, e vai ter uma parte também que vai falar sobre relação entre operadoras e empresas de home care. E a gente tem 15 ingressos aqui para a gente oferecer. Esses ingressos vão ser gratuitos, né, para esse simpósio aqui, né? Existe um custo para essa inscrição, mas a gente ganhou esses ingressos aqui. E aí, então, para quem for de São Paulo e tiver interesse, a gente vai oferecer esses 15 ingressos. Ô, Cris, se você tiver aí ainda, coloca o link do nosso grupo de WhatsApp. E aí lá, gente, pede lá que eu vou passar o link desse formulário que vocês precisam pegar e preencher lá. E aí vocês vão mandar esses formulários para a Lia Bernardo, que é a presidente do Conbras, do Congresso Brasileiro de Auditoria, e ela que está oferecendo esses ingressos. Então, ô Cris, coloca o chat do nosso grupão, e aí, pessoal, é só entrar lá e pedir. Fala, Richard, assisti a aula e eu quero meu ingresso para o simpósio, e aí eu vou passar o link aqui, é um formulário que você passando os dados, ela manda para você esse ingresso aí. Tá bom? Gente, acho que é isso a aula de hoje. Queria agradecer vocês. A gente encerra o mês de maio agora aqui com a nossa sequência de aulas. E aí, Carol, acho que aula melhor para o nosso encerramento a gente não poderia ter. Queria agradecer você por todo o apoio aí que a gente teve nesse mês aqui. Pessoal, teve gente aqui que entrou em todas as aulas, eu estou olhando e acompanhando, então queria agradecer vocês também. A gente soltou a grade de julho já. Aproveitem, baixem o nosso aplicativo, sigam o nosso canal lá no YouTube, Enfermeiros do Bem, ajudem a nossa comunidade a crescer. E quando eu falo nossa, é nossa, minha, sua, de vocês. Todos nós fazemos parte dessa comunidade, todos nós somos enfermeiros do bem. Eu até mandei lá no grupo fundo, se vocês quiserem usar, a foto também para você deixar lá no seu perfil estilizado, você consegue baixar dentro do nosso aplicativo. E né, a gente tem mais de 45 grupos de WhatsApp, tem o nosso Instagram, tem os nossos eventos aí. Então é isso, gente. Queria agradecer a todos mais uma vez. Viva a nossa enfermagem aí. E até a próxima semana agora com novas aulas. Carol, se quiser as últimas palavras aí, fique à vontade. Quero só agradecer a todos vocês que compartilharam aí de conhecimento, de perguntas. É muito bom poder ter esse momento de trocas. A gente segue lá no grupão, tá? Então, vocês todos estão convidados a entrar lá para a gente continuar trocando informações. Me coloco à disposição. Vocês podem tirar dúvidas, enfim, chamar no privado, da forma como vocês preferirem.
E obrigado mais uma vez, mais um dia à noite aí, né? Até as 8h30 aí, compartilhando conhecimento, foi fantástico. Obrigada. Obrigada, Richard, mais uma vez pelo convite. Gente, obrigado e até segunda-feira. Valeu! Tchau, tchau.